Então, o filme, basicamente, a ideia do filme é ser quem se é, né? Então, como eu já falei, o filme fala sobre revisitar a vida, sobre olhar para as marcas dolorosas, né? Que muitas vezes a gente deixa escondida no sótão, usei a palavra sótão, porque no filme o pai, né, em um momento fala, se você quiser ir lá em casa para pegar alguma coisa que está no sótão, sua que está no sótão, bem no início do filme tem essa fala. O filme fala de dar as mãos para a nossa criança interior, de desafiar os valores sociais do adulto, porque a criança traz outros valores, de integrar nossas partes interior, buscando realizar o que existe em nós de potencialidade. É como eu pensei na nossa conversa hoje, né? Conversei até um pouquinho com a Rosana, porque a ideia é realmente que a gente possa debater aos poucos, se vocês quiserem ir falando aí, se todo mundo é psicólogo ou não, até para eu, né, só assim, sou psicólogo, não sou psicólogo, só porque eu me dá, não pode ir digitando, eu vou lendo aqui para eu ter uma ideia do público, mas a ideia é que a gente, na noite de hoje, possa realmente fazer uma discussão e conversando, e olhando para esse filme como realmente um cenário, uma história que podia, de alguma forma, estar falando de cada um de nós. Eu dividi a nossa conversa hoje em 3 partes. Uma primeira parte para a gente fazer uma análise simbólica. Quando eu assisti esse filme, e aí acho que é interessante trazer um pouco como esse filme entrou na minha vida, eu falei, né, ele é de 2000, mas na verdade conheci o filme Duas Vidas em 2008, através da minha terapia pessoal. Então, a primeira vez que eu assisti o filme foi por sugestão da minha terapeuta, né? E me marcou muito nesse momento, até porque a minha psicóloga me pediu para assistir por motivos óbvios, né? Eu estava vivendo uma mudança de direção na minha vida pessoal, e aí ela me sugeriu esse filme. E realmente fez muito sentido e me tocou pessoalmente. E depois disso, eu comecei a usar muito do filme como um instrumento dentro do consultório no trabalho com pacientes, né? Com pacientes que está nessa busca de ser quem se é, né? De buscar essa integração, de se sentir sendo aquilo para qual ele foi criado, né? Muitas vezes o paciente chega com essa queixa de que está vivendo, fazendo, produzindo, mas sente um distanciamento daquilo que de mais profundo e mais interno. Então, eu comecei a usar muito esse filme dentro do consultório. E aí, quando eu olho para ele, né, para pensar a nossa conversa de hoje, pensei em 3 possibilidades, eu dividi em 3 momentos a nossa discussão. Primeiro, da análise simbólica, né, que é a gente poder fazer realmente um levantamento dos principais símbolos que aparecem no filme. Eu trouxe aqui aqueles que me chamaram a atenção. É óbvio que quando a gente fala de símbolos, isso é muito pessoal. De repente, aquilo que conectou comigo não conectou com vocês, ou às vezes o que conectou para vocês não conectou comigo. Isso também, quando a gente assiste um filme, lê um livro, a gente também, isso acontece no momento que a gente assiste. Então, eu me lembro que lá, a primeira vez que eu assisti o filme, eu não percebi sinais e símbolos e pequenos detalhes que eu percebi nas outras vezes, ou até mesmo agora, da última vez que eu assisti para poder preparar essa aula. Então, só falando um pouco da questão dos símbolos, né? Eu não percebi, olha que, né? Eu não percebi, eu lembro bem nitidamente do meu espanto na primeira vez que eu assisti o filme e percebi o avião vermelho voando no início do filme por cima do carro do Russo. Então, assim, era uma coisa imensa, era um avião em cima do carro. E eu me lembro assim, nossa, gente, nunca tinha percebido esse avião. Porque lá no primeiro momento que eu assisti o filme, o que ficou muito para mim foi a questão mais do encontro do menino com o Russo, e alguns detalhes, e esses detalhes passaram despercebidos. Então, assim, quando a gente fala, e aí eu queria chamar essa atenção para dizer, porque às vezes pode ser que tenham símbolos
que chamou a atenção de vocês, mas que eu não coloquei aqui. E aí eu queria que vocês se sintam à vontade para falar, para complementar aí os símbolos que eu escolhi para a gente conversar hoje sobre eles, que me chamaram a atenção nesse filme. E aí fazer nessa análise simbólica também fazer a interpretação dos significados, né? Por que esses símbolos estão aí nesse filme? E eu acho muito interessante o quanto junguiano esse filme é, né? Então, assim, eu brinco assim, não sei se a pessoa, o autor dessa história e o diretor desse filme tinha ideia, né, de alguns conceitos tão importantes e que está contemplado ali de uma forma muito bela e muito lúdica. Aí, um segundo momento é a gente ir para essa análise psicológica mesmo, né? Qual é o sentido? Que mensagem esse filme está trazendo? Né? Então, a gente falar um pouco de alguns conceitos e algumas estruturas da psicologia junguiana que aparecem nesse filme e nos ajuda a pensar um pouco o desenvolvimento, né, de pacientes, o nosso próprio desenvolvimento na nossa vida. E aí eu vou trazer algumas coisas, né, de persona e sombra, ânimo, si mesmo, processo de individuação. A ideia não é trazer nada teórico, quem tiver alguma dúvida me fala e eu vou pontuando, mas a ideia mesmo é a gente passar, olhar esse filme como um grande sonho e tentar entender quem é quem nesse cenário do filme, para poder, né, chegar, então, no significado do filme como um todo. E um último momento, um momento para a gente trocar um pouco as impressões pessoais, os insights que o filme possa ter trazido para cada um de vocês. Ele é um filme, igual alguém estava falando no início aqui, ai, nossa, um filme muito mais leve do que o outro. Ele é um filme muito leve, algumas pessoas, para quem eu já trabalhei esse filme, falam assim, que é um filme da sessão da tarde, é mesmo, é um filme divertido, né? Mas ele tem uma mensagem e uma potência de conteúdo ali que eu acho muito importante para a gente. E ele fala, né? Ele fala com a gente. Então, esse terceiro momento a gente discutiu assim, o que o filme falou para mim, né? Onde ele me toca, o que ele me inspira, porque ele tem essa coisa inspiradora de se ser quem se é, né? Então, eu acho que vai ser uma conversa gostosa, eu espero, né? Bom, para a gente começar aqui a análise simbólica, como eu não sabia muito, assim, exatamente qual o público que a gente iria receber, eu fiz só um pequeno introdução do que seria essa análise simbólica. Então, assim, para o Jung, os símbolos, eles são elementos primordiais, né, que permeiam o inconsciente coletivo da humanidade. Então, os símbolos são esses elementos aonde estão constelados os arquétipos. Então, onde o conteúdo arquetípico lá do inconsciente coletivo, ele só pode emergir na consciência através de um símbolo que o represente. Então, o símbolo não é o arquétipo, ele é uma faceta, ele é um lado, ele é eu sempre falo assim, ele é uma amostra grátis do arquétipo, porque o arquétipo como um todo não é algo que a gente consegue mensurar ou definir ou explicar, né? Mas eles representam, né? Como ele é essa faceta do arquétipo, o símbolo representa os padrões universais de significado, que está além das fronteiras culturais e individuais. Então, claro que existem símbolos que falam mais com uma cultura ou com outra, mas de uma maneira geral, os símbolos eles trazem um significado que fala com qualquer um, de qualquer cultura, em qualquer tempo, né? E ele está sempre conectando a uma experiência, a essência de uma experiência humana, né? Nós vamos ver. Então, o símbolo ele é a chave pelo oculto, é ele que traz, né? Que dá forma para conteúdos do inconsciente que a gente não consegue acessar, mas que, como eu falei, que emergem na consciência através de um lado, de uma faceta, de uma forma, e o símbolo é isso.
ele pode parecer imagem familiar. Então, principalmente em sonhos de paciente, muitas vezes os símbolos, eles estão muito, que aparecem nos sonhos, está muito ligado a alguma imagem, algum objeto que já é familiar para aquela pessoa. Já falando um pouquinho do filme, né, um símbolo que eu acredito ser o mais forte ali do filme, que é o próprio avião, ele era uma imagem familiar e importante da vida do personagem principal, porque foi o último presente que ele recebeu da mãe dele antes dela morrer. Então, esse símbolo, o símbolo também carrega uma carga afetiva, né? Então, ele tem um significado que é universal, mas ele traz também um sentido pessoal, porque ele carrega essa carga afetiva. E a importância dele ter esse sentido pessoal é porque isso ajuda com que a pessoa que está ali, né, o sonhador, vamos dizer assim, que ele consiga ouvir aquele símbolo, né, que ele consiga entender, porque senão passa despercebido. Se é algo que é muito distante da minha experiência, muitas vezes eu nem percebo. Então, se ali no início do filme fosse colocado qualquer objeto na porta dele, de repente não teria chamado a atenção dele. Mas como era algo que simbolizava um momento muito importante da vida dele, foi o último presente que ele recebeu da mãe dele, então essa familiaridade que traz o sentido e que chama a atenção. Por isso que é importante o sentido pessoal do símbolo, porque é isso que vai chamar a atenção, né, da pessoa para aquele símbolo, e ela fala assim, nossa, o que é isso que apareceu? Tá? O símbolo é sinalizador de novas possibilidades, porque se a gente pensar que ele é a representação do arquétipo, e o arquétipo contempla todas as possibilidades, então o símbolo vem como um sinal, ele tem essa função de ser um sinal, de uma luz que indica uma direção. E ele reúne, né, o peso da experiência humana, a ligeireza do invisível. Então, ele tem aquilo que eu falei, né? O símbolo sempre está ligado à experiência humana, seja particular ou coletiva, mas ela também está ligada ao invisível, porque o símbolo vem falar do arquétipo. Tudo bem até aqui, gente? Tá, qualquer coisa, vocês podem me parar, quando me perguntar, eu não faço questão não, tá? Bom, e aí vamos pensar nos símbolos, né? Eu escolhi alguns símbolos, mas para mim, esses símbolos que eu coloquei aqui são algo que chama muita atenção, até pela quantidade de vezes que eles aparecem no filme. Então, o avião, ele aparece diversas vezes, e em diversas formas, tanto no avião de brinquedo, como no avião de verdade, né, que sobrevoa sempre ali por onde o Rus está. São aviões idênticos, né, que é aquele aviãozinho vermelho. Então, ele aparece do início ao fim do filme, em muitos momentos importantes do filme, esse avião aparece. Então, não tinha nem como eu ignorar um símbolo tão potente quanto esse. Então, o avião, quando a gente vai buscar uma interpretação desse símbolo do ponto de vista mais coletivo, e aí eu, pessoalmente, sempre uso outros filmes, ou mitos, ou contos, onde existem símbolos semelhantes para ver o sentido desse símbolo, e eu uso também o dicionário de símbolos, que é um instrumento que nos ajuda muito, né, a conseguir ampliar o nosso olhar sobre cada um dos símbolos, porque aquele símbolo, por exemplo, um avião, ele diz muito para a Letícia a partir das experiências pessoais da Letícia, né? Mas o avião é muito mais do que isso. Então, quando a gente está fazendo uma análise simbólica, é importante eu conseguir ter esse olhar universal. E aí o dicionário de símbolos, ele nos ajuda muito,
né? Porque ele, como um dicionário, ele vai unindo ideias e conceitos e significados de cada um desses símbolos em diversas culturas, em diversas civilizações, e aí a gente consegue ter um olhar mais amplo. Então, o avião, ele é um símbolo de aspiração espiritual. Ele traz, né, dentro dele esse significado de lançar-se aos ares, né? Até quando a gente vai, assim, eu quando fui tentando fazer, o que o avião me remete, né? Esse objeto, esse veículo, o que ele me remete? Então, para mim, remetia muito isso, a coisa do espaço, da dimensão, do unir distâncias, essa coisa de estar no ar, de sair do chão, né? E aí, lá no dicionário, a gente encontra isso, né? Lançar-se aos ares. Então, é realmente se colocar em um lugar que é muito mais amplo do que só ficar com o pé no chão. Eu acho que o avião ele vem fazer o contraponto do carro, né? Um está solto no ar, no céu, e o outro está ali com as 4 rodas no chão. Ele tem esse sentido de liberação do ego terreno. Então, quando num sonho, né, aparece a imagem do avião, a gente pode estar sempre entendendo, né, que essa imagem tá indicando, né, que aquela psique do sonhador, vamos dizer assim, está num movimento de sair desse lugar terreno, desse lugar mais egóico, e tá buscando lançar-se, como a gente falou assim, para voos maiores, tá? E aí uma outra também é a evolução aos céus. E aí, pensando um pouco, todo mundo já assistiu o filme todo, já sabe da história, quando a gente pensa na história Duas Vidas e olha a simbologia do avião, é aquele momento que eu falo assim, né? Será que o autor dessa história tinha noção do significado desse símbolo? Né? E, ao mesmo tempo, também, como psicólogo junguiano, eu fico imaginando a movimentação do inconsciente coletivo para colocar o símbolo certo neste filme. Né? Ele tinha uma história para contar e ele usou símbolos muito, muito perfeitos, muito adequados para falar dessa história, que é uma história de desenvolvimento humano, que é uma história de processo, né? De uma pessoa sair deste lugar mais terreno e alcançar uma integridade, uma totalidade, uma integração. Então, quando a gente vê né, o objetivo, vamos dizer assim, o significado, o sentido da história do filme, e a gente olha o avião, a gente faz, assim, a mim faz muito sentido e mostra assim muito essa sutileza dos detalhes que vai direcionando, né, para a mensagem total do filme, né, do filme integral. Vale, Rosana. Eu fiquei pensando no símbolo do avião, né, nesse contexto, como um símbolo do feminino, por remeter à mãe, né, e também no sentido do princípio feminino, que era o que ele não era muito desenvolvido nele, né? Ele ficava muito enrijecido naquele masculino, né? Num sistema mais patriarcal, num princípio mais patriarcal. Então, o avião talvez trazendo a necessidade dele incluir o interesse feminino, né? Para fazer essa integração que você está falando. Sim. E aí, uma coisa interessante que você está trazendo, Rosana, é porque daí vem no segundo símbolo que eu destaquei, que é a cor vermelha. Porque o avião não é de qualquer cor, o avião é vermelho. E aí, quando a gente está falando do vermelho, a gente está falando do feminino. Né? Então, não é qualquer avião. Oi, sim, eu isso com a Lua, desde quando... porque começa... Quando ele começa a ter essa visão
né, da lua, principalmente quando aparece a criança, depois que ele vê a lua. Então, quando ele olha para a lua, ele chega na casa dele, aí ele vê o menino. O avião vem, eu acho que a cor vermelha é uma questão de alerta. A forma como o avião aparece, que é uma coisa invasiva. Então, acho que assim, parece que, sabe que quando a gente é possuído por um complexo, alguma coisa assim, parece que foi uma coisa assim, e a cor vermelha, a questão de alerta. E aí, quando aparece a lua, eu associo muito com essa questão da emoção, da ânima, desse feminino, que até que mostra para ele é amiga dele, né, que trabalha com ele, que mostra, que ela que fala da lua, né? Sim, isso. Então, e aí, na cor vermelha, eu acho que a gente consegue contemplar isso, o aspecto feminino, então, que faltava para esse homem, né? E o vermelho, ele traz todo o símbolo fundamental do princípio da vida, né? Porque o vermelho, ele remete, a cor vermelha nos remete imediatamente à ideia do sangue, então, que é o princípio da vida. Então, quando a gente está falando da cor vermelha, a gente está falando desse símbolo fundamental que é o princípio da vida, tá? Também o vermelho, ele é o símbolo do calor, da intensidade, da ação, da paixão, e ele vai nos remeter a esse princípio feminino, né? Que falta aí no filme para ele, e vai nos remeter também à questão do amor, né? Que também é algo importante, porque é a história de um homem que não amava, né? Em algum momento e ele era era um menino amoroso, mas o homem não era mais um homem amoroso, porque no momento ali do filme é aquele momento que o pai dá aquele chacoalhão nele, fala para ele parar de chorar e para ele crescer, porque a mãe dele está morrendo. Ali há uma ruptura e é um momento em que ele põe no sótão tudo aquilo porque ele entende que ele precisa crescer. Tanto é que não é à toa que... Por que não voltou a criança de 6 anos, ou de 7 anos, ou de 10 anos, né? Ele entrou em contato com a criança interior, com a criança, ele criança, mas com uma criança numa idade específica, que é exatamente na idade, né, no ano ali, que ele perde a mãe, e que o pai, e que tem essa ruptura, que o pai dá aquele chacoalhão, aquele limite, e fala para ele, agora você precisa crescer. E, de alguma forma, ele obedece o pai ali, né? Então, o vermelho também, a gente pode entender esse avião vermelho, porque ele, de alguma forma, ele negou o amor ao longo da vida, né? Então, ele não se envolve, ele não tem namorada, ele não se casa, ele tem algumas relações importantes que a gente vai ver depois, né? Com a secretária, com a amiga, mas ele vai vivenciando o amor de uma forma muito não direta, né? Ele não consegue nem perceber esse afeto pelas pessoas. Ele tem, né? Mas ele não consegue perceber. Ele tem um vínculo bom com um vínculo afetivo bom com a secretária dele, com essa amiga. Mas ele não consegue nem perceber e vivenciar esse amor, esse vínculo afetivo, né? Tamanha é a rigidez que ele criou para ele poder lidar com aquela dor, né, que ele viveu aos 8 anos de idade, quando ele se percebe ali, né, percebe ali que ele está perdendo a mãe dele e que as coisas vão ser diferentes a partir daqui. Tá bom? Um outro símbolo que eu escolhi foi o cachorro, porque o menino pergunta, é a primeira pergunta que o menino faz quando ele encontra, né, o Rust, quando o apelido dele quando criança era Rust. Então o Rust pergunta para o Russ, cadê o Chester? E ele não se conforma do Chester não existir. E aí esse cachorro aparece em alguns momentos, né, em cima de uma caminhonete ao longo do filme, e no final do filme aí ele aparece na lanchonete já quase no final do filme, com
o homem mais idoso que entra, e ele também vai aparecer o Chester bebezinho lá no final do filme, quando ele vai para a casa da Amy, e ela pergunta se ele quer entrar, e ele fala, eu quero. E então ele está com o Chester no colo. Então, achei que como ele aparece, e ele aparece em momentos da vida diferentes, né? Então, é o questionamento que o menino faz, ele aparece nesse momento em que ele se permite entrar na vida da Amy, e ele aparece depois já nele, com ele idoso e o cachorro já grande. Então, achei que era um símbolo importante. E aí, quando a gente vai olhar o significado, né, do cachorro, o cachorro ele é entendido como o guia noturno e o companheiro do dia. Então, ele é aquele companheiro, né, aquele ser que está ali próximo da gente. Quem tem cão sabe disso, durante o dia eles ficam aqui grudados com a gente, né, quer ficar o tempo todo, muito amoroso, muito companheiro. Se você quiser passear, ele vai passear, se quiser assistir um filme, ele vai ficar sentado ali do lado de você no filme, ele vai estar com você o tempo todo. E à noite, né, quando a gente vai dormir, o cão fica nesse lugar de guia, de guardião, né? É o primeiro que dá o alerta. Eu tenho 2 cachorros aqui em casa, e qualquer barulhinho, qualquer bichinho, qualquer coisa diferente já começa a latir. E é o latido deles que nos acorda e faz, opa. Então o cachorro fica nesse lugar de guardião, né? E ele também fica nesse lugar de intercessor, né? Esse lugar que fica mediando. Como o cachorro está, né, em um lugar, né, é um animal, ele fica nesse lugar porque ele não está nem no mundo racional, né? Então ele fica nem no consciente, nem no inconsciente, vamos dizer assim. Ele fica ali como como mediador, como ponte, né? Eu achei isso, não tinha visto ainda esse olhar para o cachorro como intercessor, como alguém que está ali, mas depois pensando, ele me fez muito sentido, porque ele ajuda em muitas coisas, ele intercede em muitas coisas, ele tem esse lugar de ponte, né, de apoio, de ajuda. Pensei até, do ponto de vista terapêutico mesmo, quantas vezes os animais ocupam um lugar terapêutico, né? Eu tenho relatos de pessoas que falaram assim, olha, o meu cachorro salvou a minha vida. Salvou a vida mesmo, no sentido assim, estava deprimido, assim, e era aquele cachorro, a presença daquele cachorro, a relação com aquele cachorro, aquele amor, que de alguma forma fez ela continuar num processo que ela já não queria mais continuar. Né? Também, quantas vezes o cachorro ele ocupa um lugar terapêutico concretamente, né? A gente vê trabalho com crianças, aonde o cachorro é uma peça muito importante para o desenvolvimento terapêutico ali. Então, eu achei muito interessante. E eu tenho uma impressão, daí é a minha impressão, que de alguma forma as crianças, né? Porque criança cobra o cachorro do adulto. E é muito comum a gente escutar das crianças o quanto elas querem ter um cachorro. E é muito comum a gente escutar dos adultos o quanto eles não querem o cachorro. Então, eu fico pensando assim, quantos de nós diz não para essa criança interior nessa questão. E aí não só o cachorro, mas todas as coisas que o cachorro remete, né? Realmente de viver esse lado nosso de relação com os animais, com a natureza, e que muitas vezes a gente fala não, né? Porque mais crianças querem cachorro do que adultos os têm, né? Então, eu fico pensando, onde essas crianças ficaram no meio do caminho, que ao chegar na vida adulta desistem desse desejo, né? E que a gente não precisa entender só como o desejo de um cão, né? De um cachorrinho mesmo, mas esse desejo de um companheiro, de uma ligação mais íntima e mais profunda
com os animais, com a natureza, certo? Aí a Lua, a Alessandra tinha até comentado, né? A Lua, ela também aparece do início ao fim do filme. Ele está olhando para a Lua um pouco antes de chegar em casa e encontrar ali de passar o avião e ele encontrar. A primeira fala da Amy, que é a amiga dele, para ele, no momento que ela está bastante incomodada com o comportamento dele, é com a Lua, então eles estão ali na frente da Lua, ele até tira sarro dela quando ela traz a beleza da Lua ali, e o menino, logo que chega, ele faz alguns questionamentos que, né, dá para a gente entender assim, ele estava tentando acessar memórias que o Rush já tinha deixado lá no sótão. Então ele pergunta, e aí ele pergunta sobre a lua alaranjada, se ele descobriu já por que a lua alguns dias fica alaranjada. Então a lua também aparece nas provocações que o menino traz para o adulto, né? Então, a Lua, ela aparece diversas vezes, né, no filme, inclusive no final do filme eles trazem a explicação da Lua alaranjada, e realmente a Lua, ela tem, e aí, assim, eu trouxe algumas coisas só, né, alguns itens, mas é um conteúdo muito extenso sobre a Lua, assim como se a gente for procurar do Sol também vai ter, né? Então, a Lua, ela é um elemento feminino. A gente precisa primeiro entender, né, que a Lua tem duas características muito importantes. Para entender o simbolismo dela, a gente precisa destacar essas duas características. A Lua não tem luz própria, ela reflete a luz do Sol. E a Lua tem fases, então ela não está sempre do mesmo jeito, ela está o tempo todo se renovando, né? Ele está o tempo todo em movimento, em mudança, em transformação. Então, essas duas características específicas da Lua traz uma série de conteúdo para o simbolismo da Lua, traz uma série de possibilidades para o simbolismo da Lua e abre para a gente pensar diversas coisas, né? Quando o símbolo da Lua aparece. Então, a Lua, ela é símbolo de renovação, ela é passiva, nesse sentido, né, que como ela não tem luz própria, ela precisa da iluminação do Sol, que vai refletir nela, e aí ela vai aparecer, e quando o Sol não consegue iluminar ela por inteira, aí é quando a gente não, né, também começa a não ver a Lua completamente cheia. Então, ela é passiva, ela fica, né, nessa espera da ação do outro. Ela é uma força fecundadora. A Lua, né, como eu falei, ela é um elemento feminino e ela fala muito da força fecundadora. Inclusive, quando a gente vai estudar um pouco mais o simbolismo, a gente vai ver que muitas culturas eles consideram a Lua até para diversas coisas. Por exemplo, é muito comum, quem tem filho acho que já ouviu isso. Na virada de Lua nasce mais criança. Então, assim, a Lua tem um momento certo, a Lua certa para você plantar. Então, a Lua está sempre muito ligada a essa força fecundadora, força de vida mesmo, né? De fecundação da vida. Ela também fala do ritmo biológico. Como eu falei, ela é cíclica, né? A Lua, ela tem ciclos, ela tem fases, e aí essas fases nos remete à questão dos ritmos biológicos mesmo, do momento de vida de cada um, para nós, mulheres, até do nosso ciclo do mês mesmo, porque assim como a Lua, as mulheres também são cíclicas, né? A gente está né, ao longo de 30 dias, a gente passa por fases e por ciclos, por né, etapas importantes do ciclo, e a Lua é símbolo do sonho e do inconsciente. Então, o Sol tem a luz, a gente pode ter um olhar para ele da consciência, e a Lua, a gente tem esse olhar do inconsciente. Ela não tem luz, ela tá tudo escuro ali. O que vai se mostrar da Lua para nós? Apenas aquilo que o Sol iluminar, apenas aquilo que a consciência permitir.
Se eu não puser luz na Lua, né, se eu não puser foco de luz do solar, a Lua não aparece, né? Então, por isso a gente pode entender a Lua ali como uma representação do conteúdo inconsciente, que só vai aparecer se você puser foco, se você puser luz, se você disponibilizar, se você permitir, se você aceitar. Ele tem uns rompantes, claro, né? Nós vamos ver isso. No filme aparece muito, mas quando a gente vai pensar, né, na integração desses conteúdos, aí na conscientização desses conteúdos, porque quando um conteúdo inconsciente emerge, ele salta do inconsciente para uma ação, não necessariamente a gente tomou consciência daquilo. Então, só dar um exemplo, né? Às vezes, a gente vai falar assim, às vezes no dia a dia, a gente tem reações que são reações que são conteúdos da nossa sombra, mas que emergem do inconsciente e aparecem nas nossas ações, né? Eu não sei, acho que vocês já passaram por isso assim, nossa, nem parece eu. Então, ele vem, mas depois que ele emerge, aí a gente, algumas vezes, a gente consegue parar, observar, e falar assim, nossa, esse conteúdo, isso aqui não parece comigo, deixa eu ver o que é isso, deixa eu pensar sobre isso. E aí a gente conscientiza. Senão, continua, né? Só vem aquela explosão, né? Aquela coisa autônoma, e depois retoma para o inconsciente. Tá tudo bem, gente? Eu não sei se eu estou muito teórica, se é isso, se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? Mudando aqui para um. Acho que eu passei demais, vamos voltar aqui. Aí nesse slide aqui, eu coloquei outros símbolos, e aí foi mais ou menos proposital que eu deixei esses símbolos aqui. Aqui no finalzinho, na linha vermelha, até pus um recado, né? Então, porque esses símbolos nós estamos falando dos veículos que apareceram ao longo do filme. Apareceram esses 3 primeiros veículos, apareceram mesmo, né? Então, o Rus, ele dirige um carro, que não é só um carro, é um carro esportivo, de luxo, conversível. O senhor, né, o Rus idoso, ele dirige uma caminhonete vermelha e o avião lá, mas o avião a gente está deixando em uma outra ordem, vocês vão entender quando a gente fala nisso, por isso que o avião veio primeiro, e o menininho a bicicleta. E aí, essa chorambulância é um veículo que aparece no filme, mas aparece só de uma maneira, só na fala dele, não aparece de verdade, né? Então, em vários momentos, ele fala de chamar chorambulância, né? Que seria uma ambulância para o choro, um lugar para levar o choro embora, né? Para transportar aquele choro. Aí a gente vou voltar, ela vai ser o último que a gente vai falar. Claro que não encontrei nenhum dicionário de símbolos, um sentido para chorambulância, mas eu arrisquei aqui aquilo que diz para mim quando eu assisto o filme, quando eu penso sobre o filme, e aí eu arrisquei colocar como eu vejo esse veículo que ele criou aí, né, para ele ao longo da vida dele. Então, falando do carro, o carro, ele é esse símbolo do mundo, ele, né, tem 4 rodas, está pregado, só anda ali com o pé no chão, com o pé na estrada, com as rodas na estrada. Ele tem um fundo que é mais quadrado, e isso nos remete à questão da terra. Ele tem um teto redondo, que nos remete à ideia de céu. No caso do filme, até é um carro conversível, então nem tem essa capota redonda. E aí o meu olhar para isso é que vem mostrar que, apesar de toda a identificação que o Russo estava com a persona dele, ele estava aberto para o inconsciente. Ele estava aberto para ganhar o céu, porque o carro dele era um carro que a capota, né, que dentro do simbolismo do carro, a capota, o teto redondo, lembro a questão do céu, ele estava aberto para isso. Então, não foi à toa, o menino não foi lá de enxerido, o menino foi lá porque o Russo estava pronto para viver aqui. Porque
O inconsciente não manda para a gente aquilo que a gente não está pronto. Às vezes ele, né, ele sabe se a gente está pronto para olhar para aquilo, para aquela dor, para aquele sofrimento, ou para aquela lembrança, ou para aquele símbolo. Então, isso eu acho interessante no carro dele, que apesar de ser um carro que é muito identificado com a persona dele, é um carro que está aberto para as possibilidades e para viver essa integração com o céu. E uma outra coisa do carro, o carro tem um eixo, né? Tem um eixo e aí esse eixo a gente pode entender como o eixo né? Um eixo do mundo, é o eixo que liga, que une. E então o carro ele também pode ser entendido como um mediador entre o céu e a terra, e ele é o símbolo do ego, porque o ego dentro da psique ele ocupa esse lugar, né? Ele faz essa mediação, o ego ele emana do inconsciente na consciência humana e ele fica nesse lugar de, vamos dizer assim, de controle. Você já estava dando aula disso no grupo, na pós, e uma aluna falou assim, professora, é mais ou menos como se fosse... Uma falou assim, é o farol, e a outra falou, não, acho que o farol não. Eu acho que é a torre de controle, porque é aquele que diz assim, ó, agora você pode descer, agora você pode aterrissar, agora você pode pousar, enfim. Então, o ego tem esse lugar de controle, de fazer essa mediação e essa organização de todos os conteúdos. Vamos dizer assim, né, o Rus idoso, que aparece só lá no final do filme, ele tem uma caminhonete, né? Isso é subentendido que é ele que está dirigindo aquela caminhonete vermelha, não tem muita clareza se apareceu a imagem dele. Ela é vermelha igual o avião, e a caminhonete ela tem o mesmo simbolismo do carro, com uma diferença. A caminhonete, como ela lembra uma coisa mais rústica, mais pesada, nos remete mais a carregar as coisas, né? Ela tem aquela caçamba, a gente pode ver ela como algo mais simples, mais da terra. Normalmente quem tem caminhonete, quem tem sítio, quem tem fazenda, então assim, que ela está ligada nesse símbolo mais de um formato mais simples, de um ego mais desapegado da pessoa. O carro do Russo já é o contrário, ele é um carro de luxo, um carro conversível, um carro que tem um apego muito grande à imagem que ele quer passar de quem ele é. E a bicicleta, que aí é o menininho que tem bicicleta, né? E é um veículo próprio das crianças, porque as crianças nem podem dirigir, mas a bicicleta tem algumas coisas importantes que a gente tem que considerar. A bicicleta, ao contrário do carro e da caminhonete, ela é movida pela força pessoal. É ele que movimenta a bicicleta, né? Ele tem que fazer uma força ali, ele tem que pôr uma energia ali para fazer a bicicleta movimentar. Ela é símbolo de equilíbrio da vida exterior e interior, porque você precisa, né? A bicicleta precisa do equilíbrio para andar. A bicicleta, ela é o veículo do cavaleiro único, porque a bicicleta, ela é, em tese, um veículo para uma pessoa só, né? Tem gente que carrega, tudo mais, mas o objetivo dela é uma pessoa só. Então, ela fala do eu. A bicicleta, quando a gente vai pensar, ela está falando daquela pessoa, né? Então, é um veículo que fala especificamente do eu, né? E aqui a gente pode falar até a questão do si mesmo mesmo. Evolução em marcha, né? Então, a bicicleta, ela traz ela vai evoluindo e vai andando em marcha no sentido com uma constância, com um ritmo, não dá para você sair de bicicleta e, sei lá, em segundos você está em um ritmo alucinante, daqui a pouco você frear com tudo e parar. O carro ainda você consegue, a bicicleta não. A bicicleta em ritmo de marcha, assim, ela tem aquele ritmo mais ou menos constante, de acordo com o ritmo da pessoa e a força da pessoa que está conduzindo a bicicleta, né? Então, algumas pessoas conseguem o ritmo pessoal de cada um. Todo carro anda no mesmo ritmo. Agora, a bicicleta não. A bicicleta depende da força
pessoal de cada um, então do ritmo de cada um. E ela traz uma personalidade própria, né? Principalmente porque ela, como a gente falou, ela é um veículo de uma única pessoa, ela fala do eu, então ela traz essa personalidade, tá? E a chorambulância? A chorambulância eu dividi pelo próprio nome, né? É choro e ambulância. E aí o choro como símbolo da dor mesmo, como símbolo das coisas que machucam, né? Nesse sentido das coisas que machucaram, das coisas que incomodaram, e aqui também tem o choro como um símbolo de intercessão, né? No dicionário de símbolos vem a lágrima como um símbolo de intercessão, então, assim, o choro como um processo para a cura, né? Uma vez eu vi um livro, ele é um livro religioso, de questões religiosas, enfim, mas o nome do livro é Lágrimas que Curam. A cura pela lágrima, acho que é a cura pela lágrima. Mas eu li, comprei, achei lindo o nome, comprei, achei muito interessante o livro, porque o livro traz isso, né? Como esse processo de você olhar para a sua dor, e aí o choro ele é resultado do olhar para a sua própria dor, isso também é um processo curativo. Né? Às vezes a gente não quer olhar para a dor, engole esse choro, não olha para essa dor. E aí não tem processo de cura, não tem evolução. Porque para eu evoluir, eu preciso olhar. E às vezes, para olhar, eu vou chorar, tá tudo bem. E a ambulância é o veículo que transporta o doente, né? Que leva embora. Então, quase assim, ó, eu não quero olhar para isso aqui, tira isso daqui o mais rápido possível. E no filme, ele, né, todas as vezes que alguém começa a chorar perto dele, isso é extremamente irritante. Vocês se lembram? Ele até, assim, a primeira cena do filme, que tem uma governadora chorando, eu acho aquela cena até estranha, porque é um homem tão dono de si, e ele começa a fazer um barulho com a boca ali, né? E como se realmente o choro do outro atinge um lugar muito sombrio nele, e ele não dá conta daqui. Então, ele cria esse veículo assim, ó, arranca isso daqui, porque eu não quero olhar. O pai lá atrás falou, engole o choro, segura o choro. Né? Então, ele não dá conta de olhar para isso. Então, de símbolos, foi mais ou menos esses que eu pensei. Queria ouvir um pouquinho de vocês. Quando vocês vão olhando, assim, né, a análise de cada um dos símbolos, o sentido desses símbolos, vocês conseguem perceber e vai fazendo sentido na história do filme que vocês assistiram, amplia a ideia, ajuda a olhar para esse filme? Como que foi ouvir cada um desses símbolos? Vocês podiam falar um pouquinho, assim? Sim, eu acho que é bacana que eu tinha pensado na chorambulância. E realmente essa questão do choro dele no começo do filme é uma coisa estranha, né? Ele não dá conta disso mesmo. Mas vendo esses símbolos, eu lembrei de um outro filme, até comentei com o Thiago, que se chama Terra dos Sonhos, que é passado, eu não sei se você já assistiu esse filme. Não, vou anotar aqui. Oi? Vou anotar que é o nome aqui. Ah, tá. É Terra dos Sonhos. Quem faz é o Jason Momoa. E tem na Netflix. Mas na hora que eu vi esse filme, eu lembrei desse outro. É a mesma questão do tipo... Porque o que acontece? Nesse filme, ele perde contato com a criança interior. Ele perde contato com esse lúdico, né? Parece que morre junto com a mãe. E no filme A Terra dos Sonhos, é a menina que passa pelo luto. Então, isso já começa logo bem no início do filme. Ela perde o pai e vai morar com o tio. Só que ela tem um contato com o mundo dos sonhos. Então, ela dorme, ela acorda realmente no mundo dos sonhos. E tem uma figura que lembra muito Trickster, Loki, uma figura travessa. E que depois se contrasta o oposto do tio dela, que está cuidando dela. Que o tio dela é uma pessoa muito metódica, não gosta de criança, não... E tem uma questão das chaves, ele é chaveiro, né? E assim, aí eu fui vendo esse filme, lembrando desse, Terra dos Sonhos, o quanto o fato deles fragmentarem esses dois lados torna uma pessoa assim, são metades do que se é, né? Mas assim, em detrimento da anulação de uma outra metade que é tão importante quanto.
E o quanto, às vezes, a gente vai ficando enrijecida por coisas que a vida adulta vai colocando, e a gente vai perdendo esse contato, esse olhar com a criança, esse olhar com a própria humanidade, né? Vai ficando algo tão mecânico. E os símbolos, eles vão surgindo, né? É um filme que ele é leve, mas é um filme muito forte. Que comparado com o outro que a gente viu, tem umas cenas pesadas, assim. Mas esse filme, ele é um filme poético, contudo, ele vai no cerne de várias questões dessa criança que a gente não para olhar mais. Né? A gente não para olhar para nossa criança e falar assim, vamos entrar em contato com a criança interior, vamos olhar o que tem dentro da gente, o que a gente vai perdendo ao longo do caminho, né? E aí esses símbolos vão criando o quê? Essa ponte para eu me conectar com quem eu sou. Que legal. Eu vou assistir esse filme. Sim, é um filme muito bacana. É um filme, ele é um pouco mais denso do que este, só que vai falar muito para quem é indiano, é um filme acho que é muito necessário. Terra dos Sonhos, porque vai falar da integração do processo de luto através da análise dos sonhos. Então, ela tem a vida que ela quer ir para a Terra dos Sonhos e o quanto ela tem que linkar a Terra dos Sonhos com a realidade dela. Né? E também a integração desse tio com esse lúdico dessa criança que vai surgindo na vida dele, só que é sobrinha, né? Tá. Alguém mais? Fala, Thiago. Sim, boa noite. É muito interessante desses símbolos que vão aparecendo, né? E à medida que você foi falando, a Alessandra foi tocando em alguns pontos também, eu me lembrei muito de uma parte que o Rusty, né, busca entender qual que era o trabalho, né, que o Ross fazia e ele não conseguia explicar, até que quase no final do filme ele fala: agora eu entendo o seu trabalho, você ajuda as pessoas a mentirem sobre quem elas são. E o que é muito forte, porque é exatamente isso que ele faz. Consigo mesmo, né? E o choque dele ouvir essas palavras vindas da versão dele infantil é quase um tapa na cara, um tapa da realidade, né? Que vai nesse sentido de apontar mesmo, olha o quanto que ele não estava encarando, dando conta, ao ponto de realmente bloquear as memórias da infância e mudar completamente o jeito dele de ser, com as pessoas, com o feminino, em vários níveis, né? Esquecendo desses sonhos do passado e de muitas dessas vontades. Isso. Então é algo muito interessante quando a gente vai observando tudo isso, é bem legal. Muito legal. Muito bem, isso mesmo. Essa parte que ele fala, né, agora eu entendi o que você faz, realmente é um momento do filme, assim, né, que chama muita atenção, e acho que até o tipo de trabalho que ele faz já conta um pouco, né, do enredo do filme, porque a gente está vendo ali, ele é a personificação, né, de um tipo de jeito. Então, assim, o Russ, ele está completamente identificado com a persona dele, ele cria uma persona para se defender do mundo, e aí, até aí, ok, faz parte do nosso processo mesmo, todos nós criamos uma persona, porque a persona, ela é essa estrutura que nos possibilita entrar em relação com o mundo, mas quando você se identifica, quando você se cola com essa persona, aí que os problemas começam a aparecer. E ele está colado, identificado com ele é essa persona o tempo todo, né? Então, e aí quando o menino fala isso, o menino está dizendo para ele, né, olha o que você se tornou, porque se é isso que você faz, e você é o que você faz, você se tornou isso. Né? Então, realmente, é um momento, assim, esse menino, ele é um provocador, né? Ele está no filme questionando e provocando o Russo o tempo todo. E ele provoca de todas as formas, né? Ele provoca questionando, ele provoca aprontando, né? Então, ele pede a menina em casamento, ele come o que o cara não quer comer, ele faz sujeira na casa do cara. Então, assim, ele é um provocador, porque são as provocações que nos fazem refletir. E se a gente não for provocado, a gente não sai do lugar. É o atrito da provocação que nos coloca em movimento, né? Alessandra, né? Fale, Alessandra.
É que eu lembrei, o Thiago falando isso, lembrei da cena que para ele acessar a mãe, esse feminino, ele tem que perdoar o pai. Então ele tem que fazer as pazes com o pai, né? Então quando ele vê a cena que o pai dele, assim, foi a cena mais triste do filme, é quando o pai dele segura e fala aquilo para ele: para de chorar, você vai ter que crescer, você vai ter que crescer, né? E aí ele abraça o menino e ele fala para esse menino, é o que ele dava conta. Ele não é ruim. Então, ele é o pai, ele não sabe o que vai fazer com você, ele tá perdendo a sua mãe, ele não tem ideia de como vai ser daqui para frente, ele tá com muito medo. Ele não é ruim. Tá? Quando ele percebe que ele nesse momento, ele chora. Tá tudo bem ele chorar. E aí ele chora o menino. Ele tem que fazer as pazes com a figura, tanto assim, o referencial masculino, para ele poder também aceitar a perda dessa mãe, esse luto dessa mãe, e também integrar a própria ânima dele, assim, não integrar, mas aceitar essa emoção, aceitar, né, esse lado feminino, porque depois que ele vai atrás dela, que ele vai procurar e vai falar com ela. Que ele tem que perdoar o pai. Rosana, liga o... Senão não vão ouvir, né? Não, eu queria trazer o símbolo do próprio Rust, que é ele criança, né? Como o símbolo do arquétipo da criança, né? Que traz tudo isso que a gente está falando aqui, né? E, ao mesmo tempo, como se o Rust fosse a personificação dos complexos ambulantes do Rust, né? Então, ele vai trazendo tudo que ele precisa mexer mesmo para elaborar e integrar. Eu estava lendo um texto que eu achei muito interessante, parece que o texto vai analisando o filme, depois eu até vou mandar no grupo, que eu achei muito bom. Que um trecho do texto diz assim: o arquétipo da criança se manifesta no processo de individuação quando a pessoa se confronta com a sua infância, com suas experiências de abandono e suas fantasias arcaicas. Então, achei que coube muito, está falando um pouco disso dentro do desenvolvimento e o quanto isso afeta a autoestima, né? Uma série de outras questões ali que eu acho que são importantes, mas eu fico vendo ele como essa representação, né? E assim, no momento que a gente vai considerando aí uma segunda metade da vida, né? Então ele está para fazer 40 anos, quer dizer, é o momento do confronto mesmo, né, com esse inconsciente, que vem um chamado mais forte. Tá. Eliane? Eliane saiu? Ela pediu aqui. Acho que é Eliane que pediu. Eliane. Dá para me ouvir? Sim. O meu áudio está estragado aqui, acho que meu... Não, eu gostaria de perguntar sobre quando ele está dançando com uma senhora negra na festa de casamento, e os dois estão bem dançando assim, aí ela fala para ele dançar com outro, e ele diz que está esperando ela, o momento que ela... Eu gostaria de saber qual é a simbologia nesse momento, assim, que você faria? Qual é o sentido ali dessa dança com essa senhora, já mais de idade que ele, naquele momento ali? Eliane, a gente, no próximo slide, a gente vai entrar nos personagens, assim, na função de cada personagem, e essa senhora eu não coloquei. E agora você falando, eu me lembro perfeitamente. Mas, assim, quando a gente olha um filme, um sonho, né? Por exemplo, vamos até ver esse filme como sonho de alguém, né? Todos os personagens, eles podem ser entendidos como partes de estruturas da psique daquela pessoa. E aí, o que a gente... né, que os escritos falam assim, o Jung traz, é que todas as personagens mulheres, elas são representações da ânima daquele personagem, né? Daquele sonhador, daquela pessoa. Vou falar do indivíduo aqui em questão. Então, quando eu olho para esse filme, eu coloquei aí as principais mulheres que aparecem no filme como a personificação da ânima
do Rus. E essa senhora também pode entrar aí. E aí, mas aí essa ânima que está identificada com a mãe, né? Nós temos, na verdade, 2 personagens que faz essa personificação da ânima, mas desta ânima que está ligada à mãe, porque a primeira projeção do feminino, né, que o menino faz do feminino, é na figura da mãe. Então, assim, uma é a secretária dele é a mãe dele, é a que cuida, a que organiza, é para quem ele liga no meio da noite, para quem cuida dele, né? Então, é a secretária, é essa ânima que personifica a mãe, e essa senhora, eu vejo, porque ela não tem uma dança sensual ali, é uma dança de acolhimento, é uma dança de cuidado, é uma dança de cumplicidade, né? E até de resgate mesmo. É bonita o diálogo dele com ela, né? Então, e ela é mãe, na verdade, porque ela é a mãe do noivo, né? Ele está dançando com a mãe do noivo, que é um amigo dela, é uma festa de casamento. Então, eu entendi o papel dela como esse no filme. Certo? Então, eu vou passar rapidinho nesses slides, que só para a gente entender agora, mas isso que a gente está falando, a gente já entrou nesse segundo ponto, que é olhar para essa proposta de olhar para esse filme como um sonho que vem falar sobre o processo de alguém. Então, filmes, contos de fadas, sonhos, mitos, todos esses materiais podem ser entendidos como expressões dos processos psíquicos do inconsciente. Então, é a expressão do inconsciente através da projeção na arte, né? E que traz vários desses processos psíquicos. Normalmente, um filme ele é um sistema fechado, de começo, meio e fim, e ele tem um significado psicológico essencial, que está expresso, então, em uma série de figuras ou de eventos simbólicos, que a gente até já falou de algum deles. Ele fornece quadros de diferentes fases da experiência. Então, a gente tem, por exemplo, mitos, histórias de iniciação, mitos da criação. Então, assim, as histórias, elas representam várias fases de desenvolvimento da experiência humana. Tá? Então, assim, algumas vezes, aquela história, ela lida com a experiência da sombra. Outras vezes, essa experiência ânima e ânimos. Outras vezes, as imagens do pai e da mãe. E, então, assim, cada história, ela tem um significado e ela representa, né, de uma maneira simbólica, um processo. No filme, eu, né, olhando para ele como um conteúdo, né, o todo do filme, início, meio e fim, né, até faço essa pergunta provocativa, e o filme Duas Vidas? O filme Duas Vidas, né, ele traz o desenvolvimento psicológico né, do processo de tornar-se uma personalidade unificada, uma personalidade integrada, que é o processo de individuação, que é esse processo de se desenvolver, de buscar essa totalidade. Ele é um processo da vida toda, não é um processo de uma etapa da vida, é um processo que nos acompanha. Eu brinco assim, é para isso que a gente está aqui, né? Dentro de um movimento da Igreja Católica, eles têm o hábito de dizer assim, que o nosso propósito do mundo é o caminho da santidade. Então, aqui a gente está aqui em busca do céu. E para chegar ao céu, a gente tem que fazer esse caminho de santidade, ou seja, ir se desenvolvendo até que eu integre tudo. Então, o processo de individuação eu vejo mais ou menos desse jeito, né? E é um processo da vida toda. Não eu sempre tenho que integrar, eu sempre tenho coisas, roupagens de persona para eu desfazer, eu sempre tenho questões sombrias que eu preciso lidar. A gente não dá conta de tudo, mas é lógico
existem aí, né, dentro do desenvolvimento humano, etapas. Como a Rosana falou, esse filme, ele marca muito o início da segunda metade da vida, né? Porque a primeira metade, ela tem... E aí, quando o Jung fala, né, da primeira metade, da segunda metade da vida e dos objetivos de cada uma dessa metade, a gente está falando de uma época quando a estimativa de vida era mais ou menos 80 anos, então 40 anos, ele conta aí bem a metade da vida. E aí a primeira metade é esse período onde a gente vai formar o ego, nos diferenciar. Quando a gente nasce, o bebê está ali, ele acha que ele e a mãe é a mesma pessoa. Em todo esse processo de diferenciação, de separação, eu sou um ser, uma pessoa, minha mãe é outra pessoa, o mundo ao meu redor não faz parte de mim, eu faço parte dele, tem todo esse processo de diferenciação. Aí vem a adolescência, a idade adulta, né, o confronto com a ânima e ânimo, faz parte dos objetivos da primeira etapa da vida, o desenvolvimento de uma profissão, do trabalho, de você se estabilizar profissionalmente, o casar, o ter filho, constituir família, todas essas coisas, vamos dizer assim, mais terrenas, elas são da primeira metade da vida. A segunda metade da vida já é a hora, eu sempre digo, já é o caminho de volta, já é quando as questões começam a vir, já é quando eu começo a me perguntar, a perguntar muitas coisas, até para poder fazer a integração, que aí sim é o final do processo de individuação, porque o objetivo é você chegar lá no final imerso nesse todo, né, numa totalidade. Então, e aí eu acho que o filme vem trazer tudo isso, porque ele traz todas essas etapas. Apesar do filme se passar, né, na idade que ele está com 40 anos, e os conflitos daquele momento, o filme ele revisita a infância e vai nos mostrando a vida, né, a história de vida desse cara, e por que ele chegou daquele jeito. Quando você olha ao longo do filme, que vai revisitando a vida dele, você entende por que ele virou essa persona tão... o ego dele grudou tanto, ele tinha um ego muito frágil, a persona foi a única forma dele ser no mundo, se não fosse a persona, ele não conseguiria ser, né? Ele teve que vestir uma máscara aos 8 anos de idade e antes dele se formar, então não foi possível, foi o que foi possível ele fazer. Mas você consegue entender todo esse processo que levou ele a chegar aos 40 anos ali, e principalmente sem completar algumas metas que normalmente se completam na primeira metade da vida. Também não é todo mundo que se completa, não é todo mundo que casa, não é todo mundo que tem filho, mas o não casar e o não ter filho é saudável se for uma decisão saudável e não fruto de um complexo que não permitiu que ele evoluísse na questão afetiva, que é o caso do filme, né? Então... E depois, o final do filme nos traz uma breve ideia de que do caminho que ele fez daquele encontro ali, né, aos 40 anos para frente. Ele escolheu um novo caminho, ele deu um novo sentido, ele fez novas escolhas, e aí o eu lá dos 80 anos, 70 anos, é um eu muito mais próximo do eu de 8 anos do que do eu de 40, porque ele já conseguiu, aí é que assim, ele já conseguiu se desvestir da persona, ele já conseguiu entrar em contato com a sombra, ele já se confrontou com a ânima, ele já dissolveu alguns complexos. O filme deixa muito claro essa dissolução do complexo paterno que ele tinha, igual a Alessandra falou, aquele momento, ele consegue, como adulto, olhar para aquele pai de um jeito diferente da criança de 8 anos. A criança de 8 anos só conseguiu olhar o abandono que o pai estava fazendo para ele, né? O pai estava ali cobrando que ele crescesse, que ele não chorasse, e não acolheu. O adulto já consegue revisitar esse momento e dizer, peraí, o meu pai não é um super-herói. Hoje, aos 40 anos, eu consigo olhar as dificuldades do meu pai, a dor que o meu pai estava sentindo. Meu pai estava sofrendo também ali. Então, ele não foi adequado naquele momento, mas ele foi o melhor que ele pôde ser.
E tá tudo bem. E também tá tudo bem o menino ter ficado mal, né? Mas aos 40 anos ele vai ter que ressignificar isso, senão ele não teria saído do lugar. Então ele dissolve aquele complexo porque ele ressignifica e é isso que possibilita ele mudar, né? E aí há essa integração que aparece no final do filme quando ele se torna aquilo que é mais próximo da essência dele, que é o menininho de 8 anos. Ele se torna piloto, ele casa, ele tem o Chester e, enfim, né? Todas essas coisas do casar, do ter o Chester, de ser piloto é muito mais simbólica do que literal, tá? E aí, vou tentar só para a gente. E aí, eu queria que vocês fossem falando, né? E aí, nesse olhar que eu estou trazendo da análise, acho que a gente consegue olhar nesse filme, né, o papel e a função de cada um nesse processo de desenvolvimento, né, nesse processo de individuação do Russo. Né? Então, o Russo, que aos 40 anos é solteiro, bem-sucedido, arrogante, um pouco agressivo, principalmente com as mulheres, e o Rush, que é alegre, amoroso, uma criança atrapalhada e que está sendo vítima de colegas na escola. A persona, né, eu acho ali naquele filme, para mim, fica muito forte o Rush como o lugar da persona, né, vamos imaginar assim, né, o personagem principal ali como o eu, mas completamente identificado com a persona. Então, não dá para você saber quem é o Russo, quem é a persona, quem é a máscara, porque a persona é a máscara social, porque está tão identificado que ele não tira essa máscara nunca, né? E a gente entende que ele criou isso para lidar com o mundo externo, então não é uma escolha, ele foi a história da vida dele que levou ele a grudar essa máscara nele, porque ele, como eu falei, não daria conta. Os aspectos sombrios dele aparecem no filme, na figura do pai, porque, né, quando a gente vê um masculino e do amigo lutador, como eu falei, os sonhos, assim, um masculino, ele está sempre, ele normalmente está ligado às questões sombrias que eu projeto no outro, então daí eu sonho, o outro é a projeção da minha sombra, e alguns comportamentos que emergem dele mesmo durante o filme, porque faz parte da sombra, alguns comportamentos que eu, ao longo da minha vida, identifiquei como inadequado, e eu vou escondendo ali no meu inconsciente, vai ficando sombrio, lá no quarto de despejo. Só que, algumas vezes, esses elementos, esses comportamentos, essas atitudes, elas emergem do inconsciente de uma forma autônoma, sem o controle, que é aquela hora que você fala assim, nossa, isso não é meu, né? E ele tem isso, né? Tem alguns momentos que ele tem tem uma coisa que você vê uma coisa que rompe, assim, que parece que não é muito... não faz parte do script da persona dele, né? Então, quando ele fala para a menina que vai jogar no lixo, depois ele se arrepende, volta a buscar. Então, tem alguns momentos que essa parte sombria dele aparece, e aí sombra não necessariamente é uma coisa ruim, nesse caso até, assim, toda a empatia dele pelo outro foi deixada de lado. E nesse momento que a menina fala, não sei se vocês vão lembrar, no começo do filme, nossa, mas você vai publicar isso, que a filmagem lá dando torta nele, isso está muito, né, está muito feio, ela questiona muito ele fala, não, então tá bom, ele joga no lixo, né, então é quase como se essa empatia pelo outro, ali ele tem um rompante, mas logo a persona volta e vai lá e cata do lixo e publica do mesmo jeito, né. A Ânima, que eu acho que é um personagem muito importante, porque esse filme e o processo de individuação passa pelo confronto, né, da ânima e do ânimos, nesse caso, como a ânima, porque é a contraparte feminina na psique do homem, e o sonhador aí é um homem, e aí eu vejo a Amy, a Janete, todas as mulheres, né, como princípios, personificações da ânima no filme. A gente já falou da moça que dança e da Janete, que eu vejo nesse lugar da mãe, da projeção da mãe. A Amy é a ânima, essa projeção amorosa mesmo, que é a segunda
quando a gente pensa no princípio, na questão da ânima dentro da psicologia junguiana, essa estrutura, a gente projeta aí os conteúdos da ânima nas mulheres, né? No caso de homens, nas mulheres. Então, a mãe é a primeira projeção, e a segunda, claro, depois passa professor, mas uma grande projeção é da namorada, da esposa, né? Muito comum a gente falar assim, a gente acaba casando com uma esposa parecida com a nossa mãe. É porque, na verdade, a gente casa com uma esposa parecida com a nossa ânima, né? Que vai, que tem ali, a minha professora sempre falava assim, a gente projeta em quem tem aqueles dentezinhos, assim, sabe, para grudar a nossa projeção. Se não tiver, a projeção não gruda. Então, precisa ter esses ganchos para grudar a projeção. Então, eu vou procurar alguém para conviver comigo que tenha gancho para minhas projeções, porque senão eu faço o quê com a minha projeção? Então, a Amy tem isso, né? A Amy é o oposto dele. A Amy é uma sonhadora, a Amy é uma menina delicada, de bons princípios, enfim, a Amy é carinhosa, é afetuosa, ela projeta todo esse conteúdo feminino que é o oposto dele, do masculino dele, e ela projeta isso. E a jornalista, que para mim ela é uma figura importantíssima no filme, apesar de muitas vezes muitas pessoas nem notarem a presença dela, porque o filme começa, ele no aeroporto, ele maltrata umas mulheres lá inicialmente no aeroporto, senta do lado dessa mulher, ela ainda fala assim, não acha muita coincidência eu sentar do seu lado? E aí você vê uma sincronicidade do filme, porque esse é o primeiro, vamos dizer assim, é o primeiro diálogo dele com a ânima. Porque aí ela pergunta, o que você faz? Ele conta. E aí ela pergunta o que ela tem que fazer para melhorar a imagem dela. E ele fala, nossa, mas vou te dar isso de graça? Eu falo assim, uma hora eu acerto com você isso. E ele diz para ela o que ela tem que fazer. E ela faz, em um segundo momento, quando ele está bem perdido, ele vai atrás dela, ele percebe que ela seguiu as orientações que ele deu e que isso foi bom para ela. Aí tem essa questão, né, da imagem, porque daí a gente pega essa mulher, ela cria uma persona para ser a jornalista, uma persona orientada por ele, e isso dá certo. E aí tem um detalhe que eu gosto de falar, porque olha a diferença quando a persona ela é vestida de uma maneira positiva e uma maneira negativa. Porque ele fala assim para ela, ela fala assim, todo mundo fala para eu tirar meu S, eu acho, que é um sotaque que ela tem. E aí ele fala assim, eu não tiraria seu S. Isso que faz você ser quem você é. Então, ele conseguiu dizer para ela qual era a imagem que ela precisava vestir, mas que ela não podia deixar de ser quem ela é. Não tire o seu S. Isso vai fazer você ir longe. E esse é a grande sacada da persona. A persona, ela é uma estrutura importante da nossa psique e que nós precisamos fazer uso disso no dia a dia. É que permite e que facilita a nossa relação com o mundo externo. Sem essa persona, a gente não consegue estabelecer essas relações com o mundo externo. Mas ela precisa ser estabelecida de uma forma positiva. E a gente manter conseguir vestir uma persona e, ao mesmo tempo, manter nela quem nós somos, isso é muito importante. Para a saúde, né? Para a gente poder estar ali de uma maneira saudável e não como ele, que estava completamente identificado. E aí essa jornalista tem tudo isso, e ela consegue manter quem ela é, ela muda a imagem dela, mas ela mantém quem ela é. E aí, nessa conversa que ele vai atrás dela, é ela que faz ele entender a importância dele ouvir todo esse conteúdo que o menino trazia, que aquela experiência estava trazendo para ele. Ela tem, até anotei aqui, vocês me perguntam, ela tem umas frases, assim, eu acho muito importantes, porque ela traz para ele alguns questionamentos, assim, né? Quem de nós consegue ser aquilo que nós somos? A gente faz o melhor que a gente pode ser. Então, ela vai dizendo para ele, escute esse menino, mas não precisa ficar desesperado por isso. Se permita ouvir,
né? Se permita entender, e você consegue fazer as adequações que você precisa. E aí, para mim, essa jornalista, eu ficaria muito mais assim, como uma ânima mais não sei se mais evoluída, né? Quase se a gente pensar assim, o arquétipo da velha sábia, assim, sabe? E o que eu acho que porque a Amy dá os toques para ele que ele precisa mudar, mas ele só começa verdadeiramente pensar na possibilidade de mudança a partir dessa conversa com a jornalista. Eu acho que o distanciamento, às vezes, quando a gente está ali, igual a gente projeta muito no marido, né? Às vezes, quando o marido dá aquele toque para a gente fica pé da vida. A gente vai lá na terapeuta e ela fala a mesma coisa, aí parece que, né, que o mundo se abre para a gente. Fala, nossa, isso, meu marido já falou 10 vezes para mim, mas do marido eu não escutei. Porque a Amy, no primeiro diálogo dele, ela fala para ele que ele precisa crescer. Ela fala para ele que ele precisa mudar, mas ele não escuta. Quem que ele vai escutar? Essa jornalista que tem um distanciamento afetivo dele. E aí a gente pode pensar mesmo, em termos reais, no papel do psicólogo, da terapeuta, e desse lugar da velha sábia. E então, da ânima seria isso. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Porque acho que é tanto conteúdo, eu estou preocupada um pouco com o horário, eu queria... Não, é só para pontuar, assim, ele trata mal as mulheres, ele não se vincula com nenhuma figura feminina mesmo, porque eu penso nisso agora, parece que ele vai sentir o abandono que ele sentiu da mãe dele, né? Porque a mãe dele, o luto da criança é isso, minha mãe foi embora. E parece que se ele se vincular a uma nova figura feminina, vai deixar ele também, vai trair ele, vai abandonar ele. Isso. De repente, essa agressividade dele com a figura feminina é essa resistência que ele tem de criar esse afeto e ser abandonado de novo por mais uma mulher, como ele foi pela mãe dele. Isso. E aí, para a gente ir já para a terceira parte, então, assim, algumas coisas, considerações, assim, que eu acho que o filme traz para a gente. Nós somos impulsionados para sermos quem somos, né? De alguma forma, o self, ele vai enviando recado na nossa vida, agora trazendo um pouco para a gente, e vai trazendo, tá digitado errado aqui, mas vocês estão entendendo, vai trazendo sinais para a gente corrigir a rota. Então, é um aviãozinho que deixa na porta da nossa casa, então, assim, se a gente, né, para quem é psicólogo, para os nossos pacientes também, a gente poder ir olhando esses sinais, essas dicas que vai dando essa direção de que precisa corrigir as rotas, revisitar, reconhecer, ressignificar a experiência. Isso é muito importante, às vezes a gente fala isso e não fica tão explícito como no filme fica. Eu poder olhar para as minhas dores, entender, olhar elas em um outro lugar, a partir de um novo ângulo, e aí poder dar um sentido novo para aquela dor. A experiência não vai mudar, eu não vou deixar de viver a experiência que eu vivi, mas eu vou sentir essa experiência de uma forma diferente a partir desse momento. O filme fala, né, do como tornar-se quem é pode ser assustador, ele fica muito assustado no início, mas também é muito gratificante, porque você se sente mais autêntico, né? Você percebe ali que você está mais integrado. A gente percebe no filme que ele só consegue caminhar nesse processo a partir do momento que ele se permite relacionar com o menino. E aí o menino, eu já devia ter falado isso, mas esqueci, mas tudo bem. Para mim, o menino, ele tem esse lugar do arquétipo, né, do pur, da criança, ele Ixi, acho que a Letícia caiu, né? Fiquei olhando para ver se tinha travado tudo. Deixa eu ver aqui. Foi a internet dela. Depois, enquanto ela retoma, gente. Voltei. Ah, já voltou. Já voltou. Então, assim, ele só depois que ele começa a se relacionar, e aí eu entendo esse menino um pouco nesse lugar do pur mesmo, da criança, mas também, como eu falei, né, a questão do sombrio, ele traz conteúdos que
da infância, da história dele, que ele nega, né, tá negando, o menino traz de volta. Eu vejo esse menino como aquele ego infantil, aquele ego bem o ego no início mesmo, né? Então, quando a gente pensa na formação do ego, o ego é o centro da consciência, mas o ego, ele emana do inconsciente. Então, como ele emana do inconsciente, ele tem dentro dele, quase como um germe, assim, tudo o que está dentro do self, que é a totalidade, que é o inconsciente como um todo. E se relacionar com esse menino, se relacionar com a sua inteireza, é o primeiro, e a sua sombra, e tudo que aquele menino traz, assim, a decisão que abre a possibilidade de mudança. Se ele não tivesse se relacionado com esse menino, provavelmente o processo todo não teria acontecido. Então, se relacionar com as nossas dores, com as nossas sombras, com as nossas lembranças, com a nossa história, é a primeira forma, é o primeiro passo para você começar a entender o sentido, a entender a direção e a entender as mudanças que que é necessário ser feita na vida, na sua, do paciente, enfim. Fale, Thelma. Microfone, Thelma, liga aí para gente. Ai, desculpa. Enfim, Letícia, acho que vai encontro um pouquinho do que você está falando, porque me chama a atenção a cena onde ele encontra o menino dentro da casa dele, né? E que aí o menino pergunta do cachorro, né? Cadê o Chester? E aí ele se depara, eu não tenho cachorro, né? Nessa casa não tem cachorro. E aí ele questiona sobre a esposa, né? Cadê a sua esposa? Ele fala, eu não tenho esposa. E aí ele questiona, você é piloto, né? Como é que é? E ele fala, não, eu não sou piloto, né? E aí o menino começa a chorar, eu fracassei, né? Então, assim, acho que o encontro também, né, com esse real de que, assim, tudo aquilo que foi pensado lá na infância, né, foi se perdendo, né, ao longo desse caminho, né, do amadurecimento, do crescimento, isso foi ficando, né, de alguma forma, né, meio que perdido, né. É o encontro disso que você está colocando. Sim, eu acho que caiu de novo, né. Eu acho esse diálogo belíssimo, né? E traz um pouco isso. E mais, quando ele usa essa palavra, né? Eu fracassei. Na verdade, ele não fracassou. Depois mais para frente, um pouquinho, que tem a conversa com a jornalista. A jornalista fala: você fez o que você podia fazer. Todos nós estamos fazendo o que a gente pode. Mas para aquele menino, ele fracassou, né? E olhar para aquele menino era ele entender que ele tomou rumos e fez escolhas que realmente afastaram ele de quem ele é. Mas a gente também precisa conseguir ser amoroso conosco mesmo, porque em alguns momentos a gente não vai conseguir, a gente vai fazer o melhor que a gente pode e ainda assim vai faltar, né? Ainda assim, vão ter coisas que a gente... nesse caso específico, ele deixa tudo, né? Ele só realizou financeiramente, porque, assim, nem profissionalmente. Ele era bem-sucedido, ele era um profissional de sucesso, mas não era naquilo que ele queria ser, né? E aí, mas, fora isso, as outras áreas da vida dele estavam completamente à mercê. Mas, de uma maneira, assim, em uma escala menor, nós vamos nos deparar em muitos momentos, com coisas que a gente deixou para trás, que a gente não fez da forma como a gente gostaria de ter feito, ou como a gente acredita que deveria ter feito. Porque a gente está tentando fazer o melhor, e às vezes, né, e não consegue, os processos de né, de tornar inconsciente alguma coisa, de jogar para o inconsciente algumas coisas, algumas vivências, isso é um processo, a construção da sombra, ela é um processo necessário para você passar, para você poder formar o seu ego e desenvolver sua consciência. Você precisa discriminar, separar, escolher. Esses são processos importantes, e com isso é natural, eu não consigo agregar tudo, eu preciso deixar coisas de lado. Então, todo mundo vai construir sombras, todo mundo vai ter aspectos que não foram realizados, todo mundo vai ter
coisas que não, scripts que não foram cumpridos. A gente não agrega tudo. Isso é importante também, para a gente olhar, às vezes, com mais afeto para esse cara, né? Porque senão parece que ele fracassou. Na verdade, ele estava tentando, né? Ele nem fracassou, porque no final do filme termina como nós não fracassamos. O menino vem para ajudar ele a não fracassar. Ele ainda não era um fracasso. Ele estava na direção errada, mas ele ainda não era um fracasso. Alguém pediu para falar, só que sumiu aqui o nome da pessoa. Não? Então tá. E aí, aqui que eu falei da jornalista, né, a projeção da ânima numa personagem mais distante que ajuda ele a enxergar, porque as próximas, né, mãe, mulher, esposo, a gente acaba não vendo. E aí eu coloquei de algumas percepções minhas, né? A busca pelo si mesmo garante uma vida autêntica, então a gente se aceitar essa busca pelo si mesmo, aceitar esse processo, porque tem pessoas que ficam relutando, não aceitam, né? Lembra que eu falei? Ele começa o processo quando ele aceita se relacionar com o menino. Ego, persona, sombra, ânimos, eles estão a serviço do si mesmo. Né? Não, a psicologia engana, a gente tem muito esse cuidado de não colocar lugares de coisas boas, coisas ruins, positivo, negativo, sombra é ruim, persona é bom. Não, no caso desse cara, a persona dele estava sendo completamente desfavorável para ele, né? E a sombra dele estava rica de conteúdo para ele integrar. Então, a gente tem que entender essas estruturas, né? Muito mais, como, assim, são instrumentos a serviço do si mesmo, são instrumentos a serviço desse processo de se tornar si mesmo, né? Então, isso eu acho, para mim, uma coisa que fica muito importante ali. Não tem um vilão e uma vítima ali. Trabalho terapêutico, né? O filme mostra essa possibilidade de revisitar a própria história. A gente olha, a gente vê esse filme quase como um processo terapêutico ali. E o que eu gosto muito nesse filme, que fica muito para mim, somos o resultado daquilo que vivemos. Então, aos 40 anos, ele era o resultado daquilo que ele viveu até 40 anos. Mas nós seremos, então, cada um de nós, a partir de hoje, daqui 20 anos, nós seremos resultado daquilo que nós ainda vamos viver. Então, olha o tamanho da responsabilidade e o tamanho das possibilidades que nós temos ainda de que, se tem algo hoje que não é bom, ou que me incomoda, ou que me machuca, de ser diferente para daqui 20 anos eu olhar para mim com a mesma satisfação e sentimento de sucesso que aquele menino de 8 anos e aquele homem de 40 anos olhou aquele senhor de 60 anos no final do filme. E aí, chegamos ao final disso com a última... Vamos ver se dá tempo. Rosana, se você achar que não dá tempo, porque... Não, a gente tem 10 minutos, porque daí a reunião fecha. Né? Com as impressões pessoais, com os insights. Eu queria ouvir um pouquinho, né? Por que você chegou aqui? O que esse filme tocou? Que, de repente, olha... quantos de nós, né, a gente consegue ser, essas frases aqui eu peguei do filme, tá? Quantos de nós conseguem ser aquilo que sonhamos quando crianças? A gente pode conseguir, se não conseguimos até agora, a gente pode fazer daqui para frente, esse caminho ainda é muito longo, e se eu não enfrentar hoje aquilo que está me travando, eu vou ter que enfrentar amanhã e depois de amanhã. Isso também é uma fala do filme. E aí vamos lutar no sentido de, vamos para essa luta aí, para esses embates, para esses confrontos, que é o que garante o nosso desenvolvimento. Então, queria ouvir um pouco as impressões de vocês, os insights que vocês possam ter tido vendo o filme. Antes do pessoal falar, Letícia, eu só queria fazer um breve fechamento meu aqui, né? Só para depois eu não ficar sem tempo para isso. Eu queria te agradecer de novo. Quando você estava pensando no filme, você falou, eu pensei nesse filme, eu adoro esse filme, eu passei esse filme várias vezes na graduação para meus alunos, já assisti inúmeras vezes, eu acho fantástico. E é aquilo, né? Cada vez que você assiste, você enxerga mais coisas. A gente ainda poderia discutir muitas outras coisas aqui, eu penso, né? A questão da metanoia, a questão de medicação, né? Do imediatismo, do quanto as pessoas querem resolver as coisas, né? Com remédio, né? Como uma poção mágica.
e não conseguem, às vezes, mergulhar no próprio processo, enfim, várias outras questões aí. E, então, quero te agradecer pelo momento, achei fantástico, gostei muito de tudo que você trouxe, da maneira como você colocou, quero agradecer a presença de todo mundo, né, e obrigada aí aos cativos, né, que já estão no segundo aí firmes. No próximo estaremos juntos de novo, numa sexta-feira à noite, essa hora, né, então estou até pensando aqui no próximo, a gente podia trazer uma cervejinha, um vinho, né, uma coisa assim, já ir fazendo o início do final de semana, tá? Eu mandei, gente, um texto lá no grupo, que eu acho que vai casar muito com o que a gente discutiu aqui, com o filme todo, depois vocês me contem, espero que faça sentido. A lá, a Bárbara tá concordando comigo, ó, vai ajudar a fluir o inconsciente aí. Legal. E é isso, então espero que vocês tenham gostado e que participem do próximo aí que a gente vai ter. Isso. Tá bom? A gravação depois fica disponível lá no canal da clínica no YouTube, quem quiser reassistir, então pode acessar lá. É isso. Podem falar, ainda tem um tempo aí. Tem 7 minutinhos ainda para falar. Ninguém, gente? Tiago quer falar. Ah, tá, Thiago, pode falar. Sim, primeiro, Letícia, parabéns, né? Foi muito bom, né? Esse momento para a gente trocar essas ideias. E a respeito desse filme, bom, uma coisa que a mim sempre acontece é que eu choro pra caramba. Porque ele vai tocando, ele vai mexendo com pontos muito sensíveis, com pontos muito sutis, né? E a isso eu acho que é muito interessante quando a gente olha para esse arquétipo da criança, que a partir do momento que vai ali acontecendo a interação e tudo que traz, quanto que ele vai trazendo de volta ao Hus essa possibilidade do ser mais sensível com a própria vida, né? Com a própria existência. A gente também traz a chance da gente revisitar a nossa própria criança, lembrar alguns pontos, e o quanto que é muito bacana, pois permite, né, essa revivência para que a gente pense no nosso próprio processo, né? Como é que está essa interação com a nossa criancinha mesmo. Nos meus processos terapêuticos, já indiquei para um monte de gente, então realmente é um filme que é muito sensível, né? Eu diria que bastante necessário, inclusive, para muitas reflexões. Bom demais. Que bom, obrigada. Alguém mais? Vamos lá, gente. Aproveitar esses minutinhos. Não? Bom, então eu também queria agradecer novamente a Rosana pelo esse convite, foi delicioso. Agradecer a todos vocês, espero que de alguma forma tenha aí contribuído, tenha tocado alguma coisa, né, algum ponto importante, e nessa construção. Acho que é um filme para se ver várias vezes, assistir várias vezes, trazer outras questões, como a Rosana mesmo falou. Não dá para a gente abarcar tudo aqui em 2 horas. Peço desculpa se em algum momento, assim, eu fico preocupada, às vezes ficar muito teórico, enfim, né? Mas queria agradecer, foi um prazer muito grande estar com vocês, viu? Obrigado mesmo. Rosana, um beijo, muito obrigada. Foi ótimo. Viu? Obrigada. Uma coisa que eu fiquei pensando, que pena que a gente não tem tempo, né? Porque eu fiquei pensando assim, eu queria que a gente pensasse, trabalhasse um pouco ele como paciente, né? Então, ele como o nosso paciente, né? Como é que ia ser, né? É verdade. Fiquei pensando nisso. Analisar umas questões do processo analítico e terapêutico. Obrigada, viu, gente? Um beijo para todos aí, bom fim de semana. Tchau, gente. Adorei ver vocês aí. Beijo.